TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Meu caro presidente Adnílio Soares, meu caro coordenador Juarez Leitão, prezados confrades, confreiras, minha querida prima Ângela, meus ex-auxiliares, que muito devo a todos eles, estão aqui presentes vários, o que muito me emociona e me recorda de momentos fáceis e difíceis porque passamos. Sou muito grato a todos vocês, meus ex-auxiliares, até hoje. E pretendo até o fim da vida. Minhas senhoras, meus senhores, eu sabendo da limitação de tempo, eu não vou aqui falar sobre a minha história vivida. Essa história vivida hoje já está com algumas centenas de páginas e algumas dezenas de CDs gravados, né? De maneira nenhuma. E mesmo sobre a transição democrática, eu não vou falar sobre toda a transição democrática, porque também já está com algumas centenas de páginas e alguns CDs gravados. Então, eu me restringi ao período 15 de março de 83, quando eu tomei posse do governo do Estado, a 15 de janeiro de 85, quando o doutor Tancredo foi eleito pelo Colégio Eleitoral lá em Brasília. Então, eu reduzi meus 70 anos de idade a 22 meses. Então, pretendo, nesses 22 meses, que foi onde eu tive uma participação bem ativa no tocante ao processo de redemocratização do Brasil. Pensando no tempo, também eu disse para o Juarez e para o próprio presidente que não faria um texto por escrito, porque não dá para ler 20, 30 páginas, e nem seria possível colocar tudo isso dentro de 20, 30 páginas. Então, eu resolvi destacar alguns pontos dos vários que existem para poder falar de improviso para vocês e dar, talvez, algumas informações, inclusive para os meus secretários que aqui estão, que eles não conhecem. Apesar de terem me ajudado muito, mas informações que talvez eles não conheçam. E meus ex-secretários, né? Ah, quem sou eu para ter secretário hoje? Nem secretário eu tenho mais. Eu assumi o governo no dia 15 de março de 83, com muitas dificuldades, 5º ano consecutivo de seca, a situação, uma calamidade piorando cada vez mais. O sertão totalmente difícil, fome, falta d'água, falta de produção, tudo. Uma crise climática, presidente, que não gosto nem de recordar. Eu gostaria aqui de... É um depoimento histórico, eu aqui não estou relatando nem contando história. Eu estou dizendo o que eu vivi. Um pequeno pedaço do que eu vivi. Eu não posso deixar de ressaltar aqui agora a ajuda que eu recebi de duas pessoas naquela época, que foram os ministros Mário Andreasa, e o presidente e o superintendente da SUDENE, doutor Valfrido Salmido. Me deram muita ajuda, não só ao Ceará, mas ao Nordeste. A Andreasa chegou a ter brigas homéricas com o todo-poderoso que sabe da economia, Delfim Neto. Porque o Delfim não queria liberar dinheiro e o Andreasa e o Salmito
Essas duas pessoas fazem parte realmente da luta pelaquela emergência, aquele problema que nós enfrentamos logo no início do governo. E a situação foi cada vez mais piorando, evidentemente. O pessoal vinha para a cidade, saques, era fome, tudo. Esse é o início, a parte inicial. O meu encontro com o Aureliano. O presidente Figueiredo teve que viajar aos Estados Unidos, Cleveland, para fazer uma cirurgia de coração. Fazer uma cirurgia de coração. E o doutor Aureliano assumiu. O doutor Aureliano assumiu o governo. Ele assumiu o governo, eu sentindo dificuldades, conversei com o Salmito, e o Salmito disse: Gonzaga, vai lá. E eu fui, mestre Ézio, eu fui a Brasília conversar com o Aureliano, que estava na presidência. O doutor Aureliano ficou perplexo com aquilo que eu relatei para ele, né, da dificuldade e tal, e aproveitei a oportunidade, isso meus secretários se lembram, para convidar o doutor Aureliano a fazer uma visita ao Ceará. E ele veio ao Ceará, ao município de Crateús, que era um dos municípios mais afetados pela seca. E, imediatamente, não só para o Ceará, mas mais para o Ceará do que para os outros estados, é bom que se diga isso, o doutor Aureliano autorizou com o ministro Andreasa e o superintendente Salmito, eles autorizaram o aumento das bolsas de trabalho, eles autorizaram as frentes de serviço. Tudo isso era coordenado por um companheiro nosso que não está aqui, mas era uma pessoa extremamente competente, Vladimir, Luiz Marques, todos que estão aqui sabem disso, que era o Alfredo Lopes Neto. Então, o Alfredo Lopes Neto coordenava toda essa parte. Paralelamente, a minha mulher criou a Missão Asa Branca. Essa Missão Asa Branca trouxe uma ajuda substancial ao governo. Ajuda substancial. Os empresários da terra, os empresários de fora do Ceará, tive uma ajuda significativa do doutor Camilo Calazans, que era presidente do Banco do Nordeste, na época, e a minha mulher conseguiu realmente fazer um trabalho de largo alcance social. Através de doações, levava alimentação, remédio, etc., assistência, tudo. O presidente, as minhas reuniões com o Aureliano, ele presidente, eu governador, ele vice-presidente no exercício, as minhas reuniões com ele, e o Vladimir sabe muito bem disso, e o Arthur também, Arthur era que fazia mandava lá minhas passagens, né, Arthur? O Arthur se tornaram sistemáticas. Fizemos reuniões, várias reuniões, e cada vez mais, cada reunião que eu fazia, ele ligava na minha frente para o Andreasa, ligava para o Salmito, e a gente ia conseguindo mais emergência, mais bolsa de trabalho, etc., e tentando sobreviver, paralelamente com a ação da Missão Asa Branca, desenvolvida pela minha mulher Miriam. Retorno do presidente Figueiredo. O presidente ficou, acho que 2 meses fora, por causa da cirurgia, 30 anos atrás, uma cirurgia de coração, não era brincadeira, né? E o Aureliano assumiu uma postura extremamente ativa à frente do governo, naquela época, em 83, assumiu mesmo, assumiu. E isso criou, junto aos áuricos, talvez, do Figueiredo, um ciúme do Aureliano, né? O Aureliano, e o clima ficou muito pesado entre o Figueiredo, o presidente Figueiredo, e o vice-presidente Aureliano. Os dois chegaram a ponto de nem mais se falarem.
Todos viram naquele 7 de setembro, que nem se cumprimentaram. Né? O Aureliano, por sua vez, dada a sua maneira de administrar por 2 meses, aproximadamente, ele era o único candidato do PDS capaz de disputar uma eleição direta para presidente da República. Naquela época. Depois ele se candidatou, perdeu feio, etc. Mas naquele momento, o Aureliano tinha amplas condições de disputar com Brizola, com Ulisses, com vários outros candidatos, disputar a eleição direta. Então, houve o lançamento da candidatura do Aureliano Chaves em Minas Gerais, lançamento esse que foi coordenado pelo Afonso Arinos de Melo Franco. E eu fui a Minas Gerais. Eu fui o único governador do PDS, já estremecido com o Planalto. Eu fui o único governador do PDS, aí a Minas Gerais, para o lançamento da candidatura do doutor Aureliano Chaves, em Belo Horizonte. E foi um momento de rara emoção para mim, sabe, presidente? O lançamento se deu na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte. O Ciro Saraiva não está aqui, mas me acompanhou nessa viagem. Quando anunciaram o meu nome, desculpa eu estar falando sempre na primeira pessoa, mas eu estou relatando a minha história. Tá certo? Me desculpe, quando não posso falar, desculpe. Tá certo? Não, você está na testemunha, claro. Eu não estou sendo narcisista aqui. Então, desculpe, por favor. Então, quando começou a solenidade, o mestre de cerimônia anunciou meu nome, a Assembleia veio abaixo, né, de palmas e aquele negócio todo, tal. E uma coisa que muito me emocionou, porque é um dos homens que eu muito respeito na história desse país, foi o próprio Afonso Arinos, um dos maiores juristas que nós já tivemos, senador, escritor, estava lá embaixo. Eu estava na mesa, Aureliano, eu, presidente da Assembleia e outras autoridades, e o Afonso Arinos, assim, já velhinho, batendo palma, né? Essa imagem eu não perco. Bem, na solenidade, chega um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Aí o coronel chegou e disse: olha, o doutor Tancredo está lhe convidando para você ir almoçar no Mangabeiras. Aí eu fiquei numa situação difícil, né? Porque tinha um almoço oferecido ao Aureliano e o almoço oferecido ao Tancredo. E o Tancredo me chamou para o almoço. Eu acho que os mineiros já começavam a conversar. Aí eu virei para o Aureliano e disse: doutor Aureliano, o coronel está me chamando para um almoço lá no Mangabeiras, Tancredo e eu, só os dois. Ele disse: vá. Né? Ele falava assim de uma maneira muito incisiva: vá. E eu fui. O coronel me levou, fomos para o Palácio Mangabeira, Tancredo, eu e Dona Risoleta. Dona Risoleta saiu, ficamos eu e Tancredo, né? Conversando, tal, Tancredo falando, elogiando o doutor Aureliano, elogiando, tal, me elogiando também: você é muito corajoso. Disse: não, doutor Tancredo, a gente vai indo e tal. Então, o almoço no Palácio Mangabeiras foi um almoço extremamente íntimo e onde houve muitas revelações, Tancredo e eu, né? Dona Risoleta saía e a gente ficava conversando. Eu sei que começou mais ou menos às 12h30, terminou às 4h da tarde. Né? Muita coisa ali que conto na minha história de vida está lá dita. À noite, tinha um grande jantar oferecido ao Aureliano no Automóvel Clube de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, perto de onde eu estava no Hotel Otto. Então, e toda a classe empresarial
de Minas, principalmente de Belo Horizonte, presente. Então, o Tancredo foi a esse jantar? Então, Aureliano chegou, Tancredo chegou, aí ficamos na mesa, Aureliano, Tancredo do lado direito e eu do lado esquerdo. Eram os dois únicos governadores presentes. E o mestre de cerimônia anunciou, estamos aqui com a presença do doutor Aureliano, com a presença do governador Tancredo Neves e com a presença do governador do Ceará, Gonzaga Mota. Veio abaixo também o Automóvel Clube. Foi tanta palma que o Tancredo virou assim para trás para falar comigo e disse: eu não quero que você venha aqui mais não, porque você vai tomar meus votos. Então, o que eu vou contar tem muita coisa de trágico, tem muita coisa de angustiante, mas tem muita coisa cômica que você vai ver. Muito bem. Então, terminou a reunião, aquele negócio todo. Eu disse: doutor Aureliano, estou indo embora amanhã. Aí o Tancredo: você está indo amanhã? Estou. Que hora você vai? 7 horas. Ah, vou lhe deixar no aeroporto. Doutor Tancredo, 7 horas da manhã, naquela época o aeroporto de Confins, há 30 anos atrás, era Confins, era o fim do mundo. Não é? Então, quando chegou 15 para as 7, chegou o Tancredo, sozinho no carro, sem segurança, sem nada, e eu estava esperando já no hall, no lobby do hotel. Entramos no carro, fomos eu, ele e o motorista para o aeroporto de Confins. Muito pouco ainda, estava iniciando o aeroporto, né? E a conversa, durante 40, 50 minutos, durante aquela caminhada, foi muito proveitosa também, né? Ele sentindo a minha preocupação com a inflação, com o Nordeste, com os direitos humanos. Então, a gente começou a conversar muita coisa importante para o país, para o Nordeste, consequentemente para o Ceará, né? Mostrando o problema do Ceará, etc, etc. E eu disse: olha, doutor Tancredo, eu creio que as eleições diretas serão fundamentais para que o país possa retomar um novo clima de euforia. E aí, Tancredo visita Fortaleza. Tancredo me tratou da melhor maneira possível em Belo Horizonte. Então ele veio a Fortaleza para um comício das diretas, aqui que foi realizado na Praça José de Alencar. Eu tomei o conhecimento que ele viria para esse comício e liguei para ele. Ele: doutor Tancredo, eu quero retribuir ao senhor tudo aquilo que o senhor fez por mim em Belo Horizonte. O senhor me levou para a sua residência, o senhor foi para o hotel, foi me deixar no aeroporto, fez tudo para mim e tal. E o Tancredo, como sempre, muito inteligente, olhou para mim, olhou não, estava no telefone. Ele disse: não, Gonzaga, não faça isso não. Eu disse: mas por que, doutor Tancredo? Eu quero lhe render homenagem como o senhor me rendeu. Não faça isso, que é ruim para você e para mim. Por quê? Porque o pessoal do PDS vai ficar com raiva de você e o pessoal do PMDB mais ainda vai ficar com raiva de mim, né? Que são grandes amigos meus, Mauro Benevides, pai de Andrade, grandes figuras, grandes amigos. Aí tá bom. Então, mas de qualquer maneira, eu pedi ao meu chefe da Casa Militar, aqui está o nosso comandante da Polícia Militar, o Luna está aqui, eu acho. Eu pedi que desse toda a segurança, sem ele saber. Porque, sei lá, um comício na Praça José de Alencar, o clima no Brasil não estava bom. Então, a nossa Polícia Militar disfarçadamente, deu uma proteção significativa ao Tancredo. Muito bem. Aí veio a rejeição, já estou no item 6, viu? Veio a rejeição da emenda Dante de Oliveira, que era a emenda direta já. O doutor Lúcio deve ter votado, eu não era deputado, era governador. Não foi aprovada a emenda.
né, que trouxe uma grande frustração nacional, e creio que após a derrota da emenda, houve um fato interessante. Começou a conversa dos mineiros, ou seja, do Aureliano e do Tancredo. Uma coisa inconcebível em Minas Gerais, o antigo PSD conversar com o antigo DN. Né? Mas aí começou a conversa dos mineiros. Aureliano, logo depois, me convocou a Brasília. E foi muito claro comigo. E disse o seguinte: Gonzaga, já que as eleições diretas não passaram, já que as eleições diretas foram derrotadas no Congresso, eu vejo que nós podíamos apoiar o Tancredo na eleição indireta. Eu tomei um susto, fiquei, né? Aí disse-me Aureliano, é um homem que foi esquecido no Brasil, mas o Brasil deve muito a ele. Muito. Aí ele disse: Gonzaga, é um passo fundamental para a redemocratização do Brasil. Se faz eleição e depois a próxima será direta, como foi. Como foi. Se foi bom ou ruim o presidente, eu acho que foi ruim o que veio. Podia ter sido o Brizola ou qualquer outro. Ulisses, é tanto presidente bom, ainda gerou Collor, paciência. Aí, só sei o que eu disse, mas, doutor Aureliano, eu gostaria de ter uma conversa com o Tancredo mais incisiva. Aureliano pegou, mandou o ajudante de ordem ligar, aí marcou a conversa em Brasília, dia tal. E fomos, o Tancredo tinha, o Aureliano tinha, o gabinete dele não era no Planalto, não. Lúcio se lembra disso, era no Banco do Brasil, no prédio do Banco do Brasil. Só sei que fomos lá um dia, Tancredo, Aureliano e eu, lá para o gabinete do Aureliano, lá no Banco do Brasil. Acho que era o último andar do Banco do Brasil, que era a vice-presidência da República. Não é isso, doutor Lúcio? E nessa reunião aprofundei muito a conversa com ele, com o Tancredo. E ele me sensibilizou realmente, que ele estava ali para redemocratizar o país, estava ali para combater, quer dizer, favorecer os direitos humanos, combater a violência. Eu entrei na problemática regional, ele também foi coerente comigo na problemática. Só sei que ele concordou com os pontos que eu salientei para ele naquela oportunidade. Aí, o outro candidato se chamava Paulo Maluf, né? Que, graças a Deus, notório Paulo Maluf, graças a Deus, eu não apoiei, e digo até hoje, graças a Deus. Né? Aí eu disse: doutor Tancredo, pode contar com a minha colaboração. Não sei se ela será grande, mas eu vou trabalhar para a campanha do senhor. Depois é que eu fui entrar no PMDB, depois, eu acho que o Biratã está aqui? Tá. Não é, Bira? Uma conversa que nós tivemos lá no gabinete do Ulisses, eu, você, o Ulisses e o Mauro, não foi? Depois, mas isso já foi depois Mas até esse período... Isso era 85? Já era 80, começo de 85, não era, Bira? Começo de 85. Fomos ao gabinete do Ulisses, nos convidou para participar do PMDB, e foi comigo o Biratã, que era meu ilustre secretário de Educação, e o Mauro Benevides, que era o presidente do PMDB aqui em Fortaleza, no Ceará. Mas tornei-me adversário do PDS Planalto. Rompimento, dissidência, o Zé Lins Albuquerque, então senador, aliás, não sei se senador ou deputado,
levou um bilhete do Figueiredo que eu, lamentavelmente, rasguei esse bilhete com raiva. Eu digo sempre que, até hoje, no estado do Ceará, não houve um secretariado melhor do que o meu. E eu digo isso porque eu fui secretário também. E não estou dizendo na frente deles aqui, não. Foi o melhor secretariado que houve no estado do Ceará até hoje. E aqui tem o doutor Lúcio, que foi governador também. Eu fui governador, fui secretário, o doutor Lúcio foi secretário. Então, eu não vejo até hoje. Eu me entendo digamos assim, uma vivência maior do Plácido Castelo para cá, ou antes do Vigílio para cá, do Vigílio no primeiro governo, né? Eu passei a entender política. Bem, então, eu estava desesperado. Eu tinha um secretário da Fazenda, que era um homem extremamente competente, inteligente, bem relacionado, e chegou para mim e disse: Totó, nós temos uma solução. Meu colega de faculdade, nós temos uma solução. Eu vou criar aqui uma moeda. O cidadão chamava-se Firmo de Castro, que era meu secretário da Fazenda. Eu vou criar uma moeda. E eu disse: Firmo. E o Banco Central disse: não sei, vamos tentar. O Brizola já tinha tentado algo parecido na década de 50, lá no Rio Grande do Sul, quando ele sofreu uma perseguição grande, ele criou as brizoletas, mas a nossa era mais avançada. E nós criamos as gonzaguetas. E eu sempre digo que os meus adversários políticos aqui no Ceará sempre usaram as gonzaguetas num sentido pejorativo. Quando não? As gonzaguetas merecem um monumento na Praça do Ferreira. Digo isso com toda sinceridade. Por quê? Porque se não fosse ela, eu só tinha duas alternativas. Eu não tinha nem pagar a gasolina do Corpo de Bombeiros ou da ambulância. Eu só tinha duas alternativas: renunciar ou me entregar nos braços do Maluf. As gonzaguetas representam, é um símbolo, a gonzagueta é um símbolo da resistência democrática. É isso que vocês têm que passar para frente, porque todo mundo fala em gonzagueta, a gonzagueta era picaretagem. Não, sem ela eu só teria aquelas duas alternativas: renunciar ou retroceder e me entregar. Mas apareceu. E o que eram as gonzaguetas? Era um papel emitido pelo Estado, que o Estado pagava seus fornecedores e o pessoal, né? Pagava os seus fornecedores e o pessoal, e com aquele papel o funcionário ia na mercearia. E a mercearia recebia com o mesmo valor? Tudo, não havia a fiscalização, não havia qualquer problema. Negativo. Não. Então o supermercado recebia a gonzagueta. Quando o supermercado ia pagar o ICM, naquela época era ICM, não era ICMS, só era ICM, o Estado recebia as gonzaguetas. Então talvez tenha sido a primeira moeda social do Brasil. Isso, os secretários que estão aqui não me deixam mentir. Sempre as gonzaguetas foram encaradas de uma maneira pejorativa. Mas a gonzagueta ainda vai aparecer um governador para colocar um monumento para ela lá na Praça do Ferreira ou em qualquer lugar. Porque é o símbolo da resistência democrática. Chegou ao ponto que a situação minha ficou tão difícil com o Planalto, além da retaliação, Filomena, além da retaliação, eu fui ameaçado de morte. Eu fui ameaçado. Minha família de sequestro, não sei por quem, aí não posso dizer quem foi, quem me ameaçou, não posso. Naquela época não tinha Bina nem no gabinete do governador. Para a casa do governo? Sim. Fui ameaçado de morte. E teve um amigo meu que me aconselhou a andar armado.
nunca tinha dado um tiro na minha vida, como nunca dei, nem pretendo dar. Né? Então, eu coloquei um revólver na cintura e fui para uma solenidade no colégio militar. Eu, ajudante de ordem, e o carro da segurança atrás. Quando eu abro a porta e desço, estavam lá os oficiais todos do colégio militar, o general Torre de Melo, que era comandante já da nossa 10ª região, quando eu não sabia usar arma. Quando eu ponho a perna fora, pá, o revólver cai no chão. Não sei como não disparou. O meu medo foi esse. Eu não sei como é que esse revólver não disparou. Eu peguei tranquilamente o revólver, entreguei ao ajudante de ordens e entrei com o general Torre de Melo para fazer a manifestação. Não fotografaram, não? Não tinha. Não tinha paparazzi. Era uma cerimônia militar. E os militares daqui sempre me trataram com muita gentileza. Sempre. Lá fora não, mas aqui sempre me trataram com muita gentileza. Agora, uma coisa que pouca gente sabe também, e me refiro mais ao Vladimir, porque o Vladimir e o Arthur, porque eles fariam, um era da Casa Militar, um era da Casa Civil e o outro era o secretário. Eles sabiam do meu deslocamento e tal. Eu fiz umas 3 ou 4 viagens secretas a Belo Horizonte. Geralmente era domingo à tarde. Domingo à tarde, o Tancredo mandava me apanhar às 4 horas, eu pegava um avião, chegava em Pampulha, 7h30, 7 horas, ia para o Palácio Mangabeiras, ficávamos conversando até 10 horas, 10h30, voltava para Pampulha, pegava o avião de volta, chegava em Fortaleza 2 horas da manhã, 8 horas, Luiz Marcos, eu já estava lá hasteando a bandeira na segunda-feira lá no Palácio. E ninguém sabia, e nem você sabia, Vladimir. Você sabia? Então, eu fiz umas 3 ou 4 viagens dessas. Numa dessas viagens aconteceu um fato muito interessante. Conversando, Tancredo e eu, ele chegou e disse: Gonzaga, eu estou com um problema. Eu digo: por que, doutor Tancredo? Doutor Aureliano está lhe dando todo apoio, nós estamos aqui, Marco Maciel está vindo, Bonhaus está vindo e tal. Não é no seu partido, não é no meu. O que é? Porque os autênticos, o PMDB naquela época, muitos aqui sabem disso, tinha os autênticos e tinha os moderados. Quem eram os autênticos naquela época? Era o Mário Covas, o Fernando Henrique, Chico Pinto, Paz de Andrade, Luiz Henrique, Lisânia Maciel. Esses eram os autênticos. Os autênticos não queriam aceitar o Sarney na vice, em hipótese alguma. Aceitavam qualquer um, menos o Sarney. Aí o Tancredo olha para mim e diz: você quer ser meu vice? Cavalo montado. Aí eu disse: não. Mas você não quer ser meu vice? Você não está confiante que nós vamos vencer as eleições? Estou. E você não quer ser? Não. Não esperou nem para consultar a dona Miriam? Não. Eu disse, e o meu argumento foi fatal. Doutor Tancredo, eu não tenho apoio político, eu sou um neófito na política, o Sarney está há 30 anos. Eu não tenho base financeira, eu não tenho apoio empresarial, eu não tenho apoio militar. O Tancredo, o Sarney estava... E nós já tínhamos decidido com o Aureliano que o Sarney seria nosso vice. Não é? E eu não aceito. Não, mas você cria um problema. Você cria um problema, né? Não, mas eu não aceito, doutor Tancredo. Não pode. E outra coisa, eu estou no governo há 2 anos. Meu pessoal está passando necessidade. A crise no Ceará está muito grande, a seca. Foram 2 anos de seca e 2 anos de enchente. E nós temos que... eu não posso largar o povo assim no meio
do mandato. E outra coisa, por essas razões que eu citei para o senhor. Tranquilamente, eu jamais assumiria. Tranquilamente, eu não assumiria nunca. Ninguém estava prevendo isso, mas eu não assumiria. O Aureliano sempre foi, como eu disse já, bateu na mesa e disse: só haverá aliança democrática se o vice for o senador Zé Sarney. O Tancredo comeu a gravata. O Ulisses ficou olhando assim para baixo. E os autênticos estavam reunidos no antigo no antigo auditório Nereu Ramos, da Câmara, para não aceitar o Sarney. E os autênticos são aqueles que eu falaram, né? Chico Pinto, Pai de Andrade, Fernando Henrique, Mário Covas, etc, etc, etc. Quem? Alencar Furtado. Alencar Furtado. Alencar Furtado também. Né? Freitas Nobres, outro cearense. Freitas Nobre, Luiz Henrique, né? E quando disse isso, o Ulisses olhou para o Tancredo olhou para o Ulisses, eles sabiam que os autênticos estavam reunidos lá no auditório Nereu Ramos, e um olhou para o outro, dois PCdistas, né? E o Ulisses, que era o presidente do partido, disse: está fechado. Isso era mais ou menos 1h30, 2h da tarde. Abraçamos, aquele negócio. Aí os dois foram para o Nereu Ramos. Aí me conta o Pai de Andrade. Os dois foram para o Nereu Ramos, quer dizer, 2h30, coisa e tal. E foram vaiados, houve toda espécie de revolta contra, me disse o Pai de Andrade, contra Ulisses e contra Tancredo. Né? Mas dois PCdistas famosos, né, conseguiram acalmar. Pedro Simão era autêntico, né? Conseguiram acalmar os autênticos. Quer dizer, eles fecharam conosco às 2h, mais ou menos, 1h30, 2h, e só conseguiram fechar com os autênticos às 4h30 da tarde. Né? Nisso eu estava hospedado no Hotel Carlton e vou descendo para pegar o avião que saía às 7h, era mais ou menos 5h30, ia chegar 1h antes no aeroporto. Quando eu vou no lobby, quando eu vejo o Pai de Andrade entrando no lobby do hotel, meu querido Pai de Andrade. Aí o pai chegou e disse: Gonzaga, aquele jeito dele, né? Foi uma luta cruel, né? Foi uma luta cruel, mas conseguimos, mas o Tancredo e o Ulisses, eles conseguiram que os autênticos aceitassem o Sarney, contanto que houvesse uma partilha do governo. E houve a partilha. Fernando Lira foi ministro, Marcos Freire foi ministro, Pedro Simão foi ministro. Vai, Bira, me ajuda? Marco Maciel foi ministro. Aí nós chegamos no hospital de base, já estava o Antônio Brito dando informações, mostrando, por quê, e 3 minutos. Por quê, e só sei que entramos no hospital de base, já estava lá o doutor Roberto Marinho. Então, e o Marco Maciel. Ficamos lá, doutor Roberto Marinho, Marco Maciel, Hélio Beltrão, Rogério Marinho, irmão do doutor Roberto, e eu, os 5. Quem assume é Ulisses? Não é Ulisses? É Sarney? Não é Sarney? Sarney não pode assumir, porque... Então houve aquela confusão que todo mundo sabe. Só sei que lá pelas tantas chegou o general Leônidas Pires Gonçalves, já escolhido ministro do Exército, e se referiu assim, nós estávamos 5, aí ele se referiu ao doutor Roberto. Quem mandava era o doutor Roberto. No país. No país. Doutor Roberto, vamos seguir o livrinho. Quem toma posse amanhã é o senador Sarney. Pode divulgar. Não? Aí o doutor Roberto saiu, deve ter ido falar com o Walter Clark, ou com o Boni, não sei com quem, só sei que pá. Fato consumado.
fato consumado. Então, realmente, eu presenciei esse fato onde o Leônidas chega e diz: doutor Roberto, quem vai assumir é o senador Sarney. Isso aconteceu. O Sarney cumpriu, num primeiro momento, com os ministérios escolhidos pelo Tancredo, né? Todos eles foram os ministérios de Sarney. Ele foi distinto aí até a morte do Sarney, ele cumpriu. Até a morte do Tancredo. Até a morte do Tancredo, né? E agora tem um apêndice apenas com 3 itens para encerrar. O que eu relatei aqui, minha gente, isso engloba, no mínimo, umas 300 páginas ou 250 páginas do meu livro de memórias. Tancredo morreu no dia 21 de abril. Né? Houve uma desesperança no país. Do jeito que houve aquela esperança quando ele foi eleito, houve uma desesperança. Isso vocês presenciaram. Houve aquela desesperança. Mas, hoje já são decorridos 30 anos, né? Quase 30 anos. Né? Eu já não sou mais político. Sou político, não tenho militância partidária. O meu partido hoje, o Biratã, é o PEC, Partido da Educação e da Cultura. Eu não tenho mais partido, não sou filiado a nenhum partido, não tenho mais militância partidária. Mas gostaria de encerrar dizendo 2 coisas que não fazem parte da exposição, não sei se ficou clara, mas deve ter criado dúvidas. Eu acho o seguinte: eu continuo apaixonado pela democracia. Eu sou um apaixonado pela democracia. Eu creio que a mais frágil democracia, pelo que eu vivi e senti, é melhor, Cid Carvalho, do que qualquer ditadura de direita, de esquerda, de centro, de que for. Qualquer democracia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de justiça. Eu creio que a democracia, nós ainda vamos chegar lá, tem uma grande democracia, vamos caminhar para lá. E o segundo recado que eu quero dizer é que mais não, que eu não vou me candidatar mais nada, mas aí vou falar nós, porque aí eu tiro o narcisismo, né, do eu. Então, nós precisamos buscar o poder para servir e não para dominar. Muito obrigado.